Estamos começando mais um Café com a Coach e hoje nós vamos falar sobre passado, presente e futuro. Vamos falar sobre inteligência foco-temporal. Então, hoje o nosso conteúdo tá riquíssimo, muita coisa a gente vai aprender hoje sobre a questão de o que nós devemos fazer em relação ao nosso passado, em relação ao nosso presente, em relação ao nosso futuro, para que a gente possa ter foco, né, no que realmente a gente quer e da maneira certa. Porque quando não tem esse equilíbrio entre passado, presente e futuro, a gente acaba desenvolvendo tendo resultados não desejados, como uma depressão, uma ansiedade, o estresse. Então, para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha resultados positivos, esse equilíbrio, né, entre cada uma dessas partes, ele precisa estar presente na nossa vida para a gente, de fato, viver essa vida extraordinária. Então, hoje vai ser riquíssimo o nosso conteúdo. Fica aqui, fica até o final, porque muita coisa você vai aprender hoje. E para iniciar, nós vamos meditar aqui em Filipenses, capítulo 3, e o versículo do 12 ao 17. E Filipenses fala assim, eu amo essa passagem, porque fala muito em relação ao alvo, né? Fala muito de foco. O alvo é onde a gente quer chegar, o estado desejado que a gente quer chegar. Então, essa palavra ela vem falar sobre correndo em direção ao alvo. E fala assim, a gente vai falar muito sobre ele. Não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também foi alcançada por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que o mesmo já tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira, porque se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Gente, aqui são várias lições, várias fichas que caem nessa passagem, nesses versículos. É um conteúdo muito profundo. Iniciando por quando fala aqui, correndo em direção ao alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Onde de fato você quer chegar? Porque para a gente poder ter uma estrutura de vida, a gente precisa ter clareza. Clareza de onde de fato quer chegar. Ter uma visão clara da sua vida. Sabe? Do seu objetivo de vida, do seu sonho, né? O que a gente costuma falar, dos nossos sonhos. Então, o primeiro passo é eu identificar onde eu estou hoje. Como é que está a minha vida hoje? Faça uma análise, faça uma reflexão de como está a sua vida hoje. Então, eu olho para a minha vida, em todas as áreas da minha vida, como é que se encontra? Quando eu vou na minha área espiritual, como é que está a minha vida espiritual hoje? Quando eu vou na minha área conjugal, como é que está a minha vida conjugal hoje? Quando eu venho na saúde, como é que está a minha saúde hoje? Então, o primeiro passo é você entender como você está. É fazer essa análise de vida do estado atual. Uma vez eu sei qual é o meu estado atual, pronto, eu estou vivendo isso hoje. E como eu quero viver? Como eu quero estar? Então, quando a minha mente se abre para como eu quero estar, o que eu desejo ser, o que eu desejo me tornar, note que aqui a gente não está falando só em ter. Porque às vezes a gente se preocupa muito em ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E
a estrutura de tudo não precisa ser só no que você quer ter, mas no que você quer se tornar. Quem você é hoje e que pessoa você quer se tornar. Então, qual é o seu alvo? Então, a gente precisa primeiro olhar para o nosso presente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do passado, para que é que vai servir. Mas a primeira intenção é o meu presente, como ele está hoje. A minha vida hoje está como? E eu vou estabelecer o que eu quero para o meu futuro. E quando eu estabeleço para o meu futuro, o que é que eu quero num período de curto, de médio e de longo prazo? Qual a pessoa que eu quero me tornar, o que eu quero possuir, como eu quero estar? Então, aí eu já começo a ter um alvo. Porque se eu não tenho um alvo, se eu não tenho um propósito, se eu não tenho algo a desejar, eu vou ficar paralisada, vivendo do mesmo jeito repetidamente. Então, eu fico vivendo numa repetição de vida. Por quê? Porque eu não almejo diferente. Eu não almejo viver de uma forma diferenciada. Então, o primeiro passo é você ter um alvo. Pronto, eu já tenho um alvo, eu já sei a pessoa que eu quero me tornar, eu já sei o que eu quero pra minha vida. E aí a gente começa essa estruturação. E aqui, eu costumo dizer, na Bíblia é o nosso manual. E aqui no outro versículo vem dizendo o seguinte: não que eu tenha alcançado tudo isso, aqui é Paulo que está falando. Ou seja, perfeito. Nós não estamos falando de perfeição. Eu costumo sempre falar isso. Gente, o perfeccionismo é o nosso maior inimigo. Então, a gente não está falando aqui de uma vida perfeita. A gente está falando aqui de viver o extraordinário, que é o que eu sempre falo. Viver o extraordinário mesmo que você esteja diante de problemas. Porque a gente precisa ser um solucionador, encontrar soluções. Então, viver o extraordinário não quer dizer que você vai viver sem problemas. Os problemas, eles estão lá, mas é como você lidar com esses problemas. É como você vai lidar diante dessas situações. Então, essa perfeição, esse sentido de vida perfeita, é muitas vezes uma ilusão que a gente cria. E a gente sempre tem esse olhar, como que a vida do outro é melhor, que a vida do outro é perfeita, pelo que a gente vê. Mas essa perfeição, ela de fato ela é limitada. Então, a gente procura cada dia ficar melhor. A gente procura cada dia viver o que é que o Senhor promete, a boa, agradável e perfeita vontade dele. E aí a gente vive esse extraordinário. Então, não que seja tudo perfeito, mas é possível a gente viver nessa busca diária, viver continuamente, viver bem. E aí ele diz assim: entretanto vou caminhando, buscando aquilo para o que também foi alcançado. Então, quando ele fala isso, ele diz assim: não que eu seja perfeito, mas e que eu já tenha alcançado tudo, mas eu vivo na busca. Eu vivo no caminho, eu vivo na trajetória, eu vivo no processo. E é justamente essa intenção de quando a gente se tem um alvo. A gente vive caminhando. A gente vive no processo, em busca daquilo que a gente deseja. Então, é esse processo, é esse caminhar que faz a diferença. Que são as minhas ações, que são as minhas atitudes em busca do que eu desejo. Em busca do que eu almejo para a minha vida. E aí vem a parte, né, que é a parte mais impactante, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Né? Ainda que eu ainda não tenha alcançado, mas aqui ele vem com o tema da nossa live de hoje. Qual é a atitude? E qual é a atitude? Eu ainda não alcancei o que eu desejo, mas eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Mas o que é que eu devo fazer? Qual o caminho? De que forma é que eu vou fazer isso? Aí é que ele fala aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Então aqui é onde ele vem falando sobre passado e onde ele vem falando sobre futuro.
Então, o que é que eu vou fazer com o meu passado? Olha só o que ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o que é que eu vou fazer com o meu futuro? E avançando para as que estão diante de mim. E aí é onde a gente entra agora na parte da inteligência foco-temporal. E o que é a inteligência foco-temporal? A inteligência foco-temporal é quando eu tenho esse equilíbrio de passado, presente e futuro, como aqui na palavra falou. O que é que eu vou fazer com o meu passado? Como é que eu vou fazer com o meu presente? Como é que eu vou fazer com o meu futuro? E aí a gente chega... O que é o passado? O nosso passado são as nossas lembranças, as nossas memórias. E o que é que eu devo fazer com esse passado? Eu devo extrair aprendizados. Esses dias eu conversei com uma pessoa em um atendimento e ela falou assim: e se eu fizer e depois eu me arrepender? E aí o que acontece? Na nossa vida, lógico que as nossas falhas, quando a gente erra, a gente se arrepende diante do Senhor e vai lá, e o que a Bíblia diz? Vai, não peques mais. Quando a gente erra, quando eu tenho convicção que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu trago a consciência que eu cometi um erro, eu peço perdão diante de Deus e eu não repito mais. Então acontece isso. Então o que foi que aconteceu com o meu erro? Eu aprendi. Então o meu erro não é para destruir o resto da minha vida. Quando eu trago a consciência do erro que eu cometi, eu vou lá e não volto a praticar novamente. Eu trago a consciência, o erro, e não pratico novamente. Então o meu passado é para mim trazer aprendizados. E quando eu extraio do meu passado, tanto passado quanto presente e futuro, a gente tem lá duas linhas, as positivas e as negativas. Então eu tenho lembranças, memórias positivas e memórias negativas. Só que o que é que eu vou fazer? E o que muitas pessoas geralmente fazem, traz memórias negativas e vivem remoendo essas memórias negativas, e elas vivem o presente delas só remoendo essas coisas passadas, negativas, e eliminam o que teve de bom, e das negativas, elas só trazem memórias ruins e que deixam elas deprimidas. E quando acontece isso, é quando a gente entra num processo de depressão. Então, pessoas depressivas, o que elas fazem? Elas pegam e focam no seu passado. Elas focam nas coisas ruins que aconteceram na sua vida. As memórias são todas memórias negativas de coisas muito ruins que aconteceram na vida. Então, em torno de 80%, ela pega de tudo que teve de ruim e só pega ali, em média, 10% de presente e 10% de futuro. Mas ela vive hoje focada no seu passado trágico, no seu passado ruim. Eu costumo dizer, gente, que a gente vai ver como é que se comporta a pessoa que se comporta, né, rumo ao seu sucesso. E como tem equilíbrio nisso. Mas quando a gente olha para o passado da gente, para a história da gente, a gente se vitimiza e a gente culpa o outro e a gente vive nisso, o que é que vai acontecer? A gente vai se tornar uma pessoa depressiva. Eu, por exemplo, eu teria todos os motivos para hoje ser uma pessoa extremamente depressiva. Uma pessoa extremamente vítima. Por conta que eu já passei por muita coisa na minha vida, por muitos processos, só que eu não me vitimizei. Só que eu fui procurar focar no meu presente, no meu futuro, e extrair lições de tudo que eu vivi. Eu costumo sempre falar isso, que o meu passado, eu tiro muitas lições. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi, eu sou muito grata por todo o meu passado, eu sou muito grata por toda a minha história, porque foi lá onde eu aprendi. Porque foi nesse processo da minha história que eu aprendi. Então, o meu passado, eu trago grandes lições. O meu passado, eu trago grandes aprendizados. Então, é por isso que eu não me arrependo de absolutamente nada da minha história. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Eu não me arrependo de nada do que aconteceu. Porque eu aprendi com cada uma delas. Então, a primeira parte para me vencer esse processo
É eu me libertar desse passado. E eu olhar para o meu passado com um olhar de gratidão e de grandes aprendizados. Então, o meu passado, quando eu foco somente no passado, somente nas coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu me torno uma pessoa depressiva. Então, o que é que eu devo fazer com o meu passado? Tirar lições. Aprender com cada um daqueles momentos, aprender com a minha história. Eu preciso ter orgulho da história, da minha história, porque me tornou a pessoa que eu sou. E se eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, tudo que aconteceu comigo contribuiu. Tudo que aconteceu na minha vida contribuiu para ser o que eu sou hoje. Então, por isso que eu não posso olhar para as coisas piores, para as coisas mais trágicas que aconteceram comigo, como uma tragédia. No momento em que a gente está na situação, a gente não consegue muito bem compreender. Mas quando a gente vai evoluindo, a gente vai olhar. Aquilo fez parte do meu processo, mas eu venci. Então, o que é que a palavra de Deus diz aqui? Esquecendo-se. Qual é a atitude para me chegar no meu alvo? Qual é a atitude para me chegar no meu objetivo? Tá claro. A palavra do Senhor diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa esse passado de lado e só aprende com ele. Quando eu deixo para trás, né, esse passado trágico, eu vivo de forma agradável. E aí a gente vem agora, então a gente falou de passado, quando eu foco demais no meu passado, eu desenvolvo, né, um comportamento depressivo. E quando eu foco demais agora no meu futuro, quando eu olho para o meu futuro e eu temo demais, eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo do que vai acontecer, eu temo muito como é que vai ser, eu fico muito preocupada com o que vai acontecer. Então, eu estou desenvolvendo o que há em mim? Uma ansiedade. Então, quando eu foco demais no meu futuro, aí eu já fico muito ansiosa. E é da mesma forma o meu futuro. Eu tenho 2 níveis. Eu posso pensar no meu futuro de forma positiva ou eu posso pensar no meu futuro de forma negativa. E a dosagem, lógico que a gente está dizendo assim, então só vou pensar positivo. A gente conta com uma porcentagem de que pode acontecer algo negativo, mas não pode ser o todo. Quando eu olho para o meu futuro, eu tenho uma visão clara de coisas boas, de coisas tremendas que eu quero para minha vida. De coisas grandes que eu quero pra minha vida, mas eu sei que tem uma certa porcentagem de dar errado, uma pequena porcentagem de dar errado. E eu preciso também, então, essa questão do medo, da insegurança, em dose equilibrada, ela é ideal. Mas se eu olho pro meu futuro só na insegurança, no medo, na dúvida, na incerteza, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque eu vou viver ansiosa. Eu vou viver preocupada. Eu vou viver temendo tudo o tempo todo. Então, quando sai desse equilíbrio, eu perco o equilíbrio da minha vida, eu me torno muito ansiosa, isso se torna já algo destrutivo. Isso já começa a vir a destruir. E o que é que a palavra de Deus diz nas atitudes que a gente falou? Do passado eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás. E eu vou extrair aprendizados, eu vou extrair lições. E o futuro? Vou avançar para o que está diante de mim. Então eu preciso evoluir. Eu preciso olhar para o meu futuro com um olhar de evolução. Quando eu olho para o meu futuro, eu olho minha vida do mesmo jeito que está hoje, ou pior do que está hoje, eu tenho uma visão clara de uma vida magnífica, de uma vida extraordinária, de uma vida de constante evolução. É por isso que eu sempre falo, gente, quanto mais a gente foca coisas boas na nossa vida e a gente tem essa visão de futuro clara, de coisas boas que vão acontecer, mais a gente vive isso. Mais a gente vive isso. Tem leis como a física quântica, a lei da atração. Você pode até não acreditar, mas você não acreditando não quer dizer que você não viva. Porque elas de fato existem, comprovadamente. É a mesma coisa da lei da gravidade. Se você não acreditar na lei da gravidade, ela de fato existe, mesmo que você não acredite.
Mas o que acontece? Quanto mais você tiver uma visão clara do que você deseja, melhor você vai estar, mais motivado você vai estar. E você vai estar um passo adiante cada vez mais do que você deseja. Então, a gente viu o que eu preciso extrair de passado, como é que eu devo lidar com o futuro e em relação ao presente. Como é que eu devo viver o hoje, então? Se eu não posso focar demais no meu passado, se eu não posso focar demais no meu presente, no meu futuro, o que é que eu devo fazer? Eu devo viver intensamente o meu presente. Presente já fala, é um presente de Deus para nós. Deus nos presenteia todos os dias com o fôlego de vida. Deus nos presenteia todos os dias com a vida. E o que é que você tem feito todos os dias com a vida que o Senhor tem te dado? O que é que você tem feito todos os dias com esse presente que está nas suas mãos? Quais as ações diárias que você tem feito para ficar bem todos os dias? Qual a intensidade de vida que você tem diária? Será que é só de reclamar? Ou é um coração cheio de gratidão de fazer o seu dia incrível? Declare todos os dias que o seu dia é incrível. Porque tudo que você tem hoje talvez seja o que uma pessoa esteja desejando. Talvez para você, a sua vida hoje, você olhe e diga assim, mas a minha vida está destruída. Mas a minha vida está assim, a minha vida está desse jeito. Mas talvez tenha uma pessoa que esteja olhando para a sua vida e desejando o que você tem. E você não está observando tanta coisa boa que você está tendo. Então, quais as ações diárias que você vai fazer para chegar no seu alvo? Quais as ações diárias que você vai fazer para se manter bem todos os dias? É um passo de cada vez. A nossa evolução, ela é um passo de cada vez. Na nossa evolução, é um pouquinho que eu faço todo dia. O 1% que eu faço diário. E juntando tudo, eu chego no meu resultado. Mas existe também nesse termo o equilíbrio. Porque se eu focar demais no meu presente, eu vou me tornar uma pessoa estressada. Eu vou ficar muito estressada se eu pensar em tudo que eu tenho para fazer e só fazer diariamente, ações, isso, eu tenho que fazer isso, viver na correria, que é o que muitas mulheres muitas das vezes vive o quê? Estressada. Das muitas coisas que tem para fazer no seu dia. Dentro dos meus atendimentos tem sessões que a gente trata só disso. Da questão da sua gestão do tempo. Da questão de você olhar, né, fazer uma rotina. Para que você concilie tudo que você tem para fazer. Para que você entenda o que você deve fazer no seu dia. Eu tive um caso que foi um caso que eu ficasse impactada. Foi a primeira semana, a gente teve o atendimento e passaram-se 15 dias pra gente ir pro próximo, né? E o que aconteceu? Nesses 15 dias, essa aluna que tava comigo, né? O que aconteceu com ela? Ela conseguiu refazer a rotina dela nesses 15 dias e ela disse que trabalhava muito. Trabalhava muito, ia dormir... Começava a trabalhar cedo, ia dormir de madrugada trabalhando, final de semana, enfim, não tinha tempo para nada. E quando a gente montou a gestão do tempo, quando a gente montou uma rotina bem estabelecida, bem elaborada, ela conseguiu, nos primeiros dias, ela conseguiu terminar tudo que ela tinha para fazer no sábado à tarde. Ela já não tinha mais nada para fazer, dando conta de tudo. E no domingo folgou. E dormindo bem. Ou seja... muitas vezes a gente não consegue analisar e organizar o nosso dia para de fato a gente viver bem. O dia, ele tem 24 horas para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas por dia. E por que umas pessoas conseguem mais resultados e outras não? E por que pessoas de sucesso, grandes nomes, têm as mesmas 24 horas do dia que a gente? Isso não quer dizer que trabalham menos ou que trabalham mais, mas é a questão do que eu organizo tudo que eu faço. É a questão da gestão do meu tempo, da gestão diária, do que eu faço diariamente, das ações que eu faço diária. Porque se eu não tivesse controle do meu dia, das minhas ações diárias, eu vou ficar o quê? Estressada.
Então, vamos voltar aí tudo que a gente já falou. Se eu foco demais no meu passado, se o meu foco está em tudo de ruim que aconteceu na minha vida lá atrás, eu vou vou ter um comportamento depressivo. Se eu foco demais no meu futuro, se eu tenho muita preocupação, muito medo de coisas ruins que vão acontecer no meu futuro, eu desenvolvo um comportamento ansioso. Se eu foco demais no meu presente, em tudo que eu tenho para fazer todos os dias, eu fico esgotada e eu desenvolvo um comportamento de estresse. Então, a questão do comportamento depressivo, do estressado e ansioso é quando eu coloco um foco exagerado em locais que eu não deveria. E como é que eu organizo isso? E como é que eu tenho que fazer? Então, qual é a atitude certa? A atitude certa é quando eu coloco maior parte do meu foco no meu presente, em torno de 60% de presente, em torno de 10% de passado e em torno de 30% de futuro. Mas vamos ver na prática como isso funciona. Eu vou pontuar, a gente está falando de alvo, a gente está falando de algo que a gente deseja, da vida que a gente quer viver. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meu passado. Eu vou olhar o que foi que eu já aprendi até hoje com tudo que eu vivi. E eu vou olhar ali para as coisas, para os grandes aprendizados que eu tive, mesmo nas situações mais difíceis. Quais foram os grandes aprendizados que eu tive? Eu vou focar nisso daí só 10% da minha atenção. O que foi que eu aprendi com o meu passado? Quais as lições que eu trago hoje? Olhei, tirei lições. E o que é que eu desejo? Eu vou olhar para o meu futuro, uma visão positiva. Eu vou criar uma imagem positiva. Eu vou criar a cena, aquela cena desejada que eu quero viver. Eu vou criar na minha cabeça. Vou escrever. Primeiro eu escrevo como eu quero viver. E depois eu crio imagens. Eu desenho, eu escrevo, eu desenho. Eu procuro imagens na internet. O mural da Vida Extraordinária, gente, é muito poderoso. Muito poderoso. Eu, particularmente, eu costumo sempre falar para as meninas que estão comigo. Tudo que eu vivo hoje começou com o desenho lá do meu mural dos sonhos. E eu tenho tido muitos resultados em relação a quando eu tenho essa visão, essa clareza do que eu desejo, de onde eu quero estar. E eu vou focar aí em torno de 30% da minha vida. Porque eu preciso ter objetivos, eu preciso ter o que eu almejo, eu preciso ter um alvo. É como aqui no versículo que a gente leu, eu preciso ter um alvo. E depois que eu tirei lições do meu passado e que eu tenho essa visão clara do que eu quero, de onde eu quero estar, aí eu começo a ter atitudes no meu presente. E eu começo a pontuar o que é que eu vou fazer hoje para me chegar nesse estado. O que é que eu vou fazer hoje para me viver essa vida? Que depende de mim. Os passos sou eu que tenho que dar. Porque qual é o nosso erro? Quando a gente quer algo que depende do outro. E eu tenho que olhar o que depende de mim. O que depende de mim para me alcançar, para me chegar nesse estágio, para me chegar nessa vida, sabe? E aí eu começo a ter atitudes. Não, hoje eu vou fazer isso, todos os dias eu vou fazer isso. Eu vou separar um momento para esse ponto que eu quero resolver. Ah, não, a minha saúde não tá legal. Digamos que a minha saúde não tá legal. O meu objetivo é pesar X. Meu objetivo é pesar X quilos. Então, o que é que eu vou fazer todos os dias? Então, todos os dias eu vou fazer um exercício físico. Então, é a minha atitude diária para o que eu quero, para o que eu desejo, para onde eu quero estar. Ah, digamos que o meu problema hoje seja no meu casamento. Meu casamento não tá legal. Mas o que é que eu vou fazer diariamente para melhorar isso? Que dependa de mim. Se eu quero que o meu casamento resolva, quais as atitudes da minha parte que eu vou fazer para melhorar? Será se eu tô muito chata? Será se eu tô muito briguenta? Será se eu tô muito reclamona? E eu preciso me policiar com isso? Então são tudo ações que você vai fazer diariamente para melhorar isso. Por quê? Porque você vai se alegrar, porque você sabe que você está caminhando, fazendo algo em busca do seu objetivo, em busca do que você deseja. Não, mas o meu sonho hoje é ter um carro, é ter minha moto. E você tá fazendo o quê todos os dias? Você tá trabalhando e todos os meses você tá reservando um valor para isso? Então, entende que tudo depende das ações que você faz? Não, eu quero me tornar, estudar para ser... digamos que, não, minha vontade é fazer um curso e atuar nessa área.
E o que é que você tem feito? A passo é você estudar. Ah, vai ser uma faculdade para você se tornar um profissional dessa área. Digamos que você demore 4 anos, mas você precisa estudar. O primeiro passo é você começar a estudar hoje. Entende como, para tudo que a gente deseja, a gente precisa ter ações, que tudo que a gente quer não vai aparecer hoje, não vai surgir hoje do nada. Eu precisei fazer alguma coisa lá atrás. É porque a gente, às vezes, a gente despreza o processo e a gente só quer o resultado. Ah, mas eu quero esse resultado, mas eu quero isso pra minha vida. Mas o que você tem feito para você conseguir isso? O que você tem feito para de fato você chegar onde você deseja? Então tudo são ações, tudo são os comportamentos que você precisa fazer. E aí, olha só o que o versículo continua dizendo no versículo 14. Apresso-me em direção ao alvo. Ou seja, eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu tenho pressa que isso aconteça. Então, o que é que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu desejo muito que isso aconteça na minha vida. Eu desejo muito que resolva isso. Eu desejo muito viver dessa forma. Mas o que é que de fato eu estou fazendo para chegar nessa direção? Qual o caminho que eu tenho trilhado? Né? A fim de ganhar o prêmio. Então, eu me apresso, eu faço constantemente a fim de chegar, de ganhar esse prêmio, a fim de chegar no estado que eu almejo, que eu desejo viver. E aí, no versículo 15 diz assim: por isso todos nós alcançamos maturidade espiritual. Então, a jornada, cada passo que eu dou vai me dando mais maturidade, vai me dando mais conhecimento, vai me dando mais aprendizado. Então, por isso que eu falo, não olhe para sua história e se coloque nessa posição de vítima e achando que tudo que aconteceu na sua vida é para te destruir. A sua história não é para te destruir. A sua história é para te ensinar. Existem momentos na nossa vida que é a hora da gente dizer chega. Basta. A partir de agora vai ser diferente. A partir de agora eu vou fazer diferente. E eu vou então criando essa maturidade. E eu vou então tendo essa evolução. Mas eu não posso me comportar como uma menina o tempo todo. Colocando sempre a culpa no outro. Eu tenho que me comportar como uma mulher de fato que é responsável pela vida que tem levado. E aí ele continua: devemos pensar dessa mesma maneira, pois se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso desesclarecerá. Então, se eu penso diferente do que eu quero viver dessa forma, mas eu não acredito, eu tenho dúvida. Se nem você acredita em você, como alguém vai conseguir fazer isso? Então, você precisa ter assim a clareza. O que é que eu quero? O que é que eu desejo? E você corra atrás do que você deseja. Não espera. Olha só, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Às vezes a gente espera apoio, e principalmente das pessoas próximas. E eu vou te dizer uma coisa. Você não vai ter. Dificilmente. Você pode até ter. Não vou generalizar. Mas dificilmente as pessoas próximas da gente vão nos apoiar. As maiores conquistas da minha vida, eu não tive apoio de pessoas próximas. Foram as primeiras pessoas a dizer, mas olha, mas tal. E não é por mal que essas pessoas fazem. Porque as pessoas nos amam. Por exemplo, as pessoas muito próximas nos amam e elas temem que aconteça algo. Mas quando você tem, de fato, a clareza do que você quer, não vai ter o que impeça disso acontecer. Quando você tem a clareza e você tem o Senhor no centro da sua vida. Quando você todos os dias você diz, Senhor, eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, segundo a tua vontade. Então, eu falo sempre isso, fé e obras. Eu acredito e eu faço. A Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Por que o Senhor fala isso, que a fé sem as obras ela é morta? Porque eu creio, eu tenho plena convicção do que eu quero para minha vida. Eu tenho fé que Cristo vai me ajudar. Só que eu ajo. Eu tenho atitudes que me levam de fato a isso que eu quero. O Senhor se alegra quando a gente tem fé com obras.
Fé sem obras é morta e as obras sem a fé também não valem de nada. Então eu creio de tal forma no que o Senhor tem para mim que eu vivo diariamente o desejo que o Senhor colocou no meu coração, crendo que de fato acontecerá. Então, não duvida. Não duvida do que o Senhor tem reservado para a sua vida. Não duvida. Porque a dúvida é o que nos faz perder. A dúvida não nos leva a lugar nenhum, medo, a insegurança. Não nos vai fazer chegar onde a gente deseja. Só vai nos impedir. E aí ele diz assim: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Você já chegou até aqui. Você já chegou até aqui pela graça do Senhor. E onde você quer chegar, a direção que você quer chegar, o Senhor vai continuar te direcionando. Só que a gente às vezes tem uma perspectiva de futuro muito ruim. E aí não nos anima, não nos motiva, nos deixa triste. Mas quando eu tenho a direção certa e eu tenho a certeza que o Senhor está no controle, que o Senhor está na direção, que o Senhor está no barco, a gente não vai temer. Na passagem que fala, né, que o Senhor estava no barco dormindo e os discípulos, eles começaram a ver aquela grande tempestade, os discípulos começaram a se atormentar e aquela grande tempestade do Senhor dormindo, eles começaram a temer aquele grande vento, né, aquela tempestade que se achegava. E quando o Senhor acorda, ele acalma o mar, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Essa grande tempestade que você está passando hoje, crendo no Senhor, Ele é quem acalma. Ele é quem te dá a vitória. Porque Ele tem grandes coisas lá na frente reservadas para a sua vida. Mas você precisa crer e você precisa fazer. E você precisa agir. E aí ele diz assim: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Isso daqui é uma lição. Olhe e foque nas pessoas que já chegaram no nível que você quer chegar. Para de olhar para quem tem uma vida pior do que a sua. Para de olhar para quem já tem uma vida destruída. Para de olhar para todas as coisas ruins que estão à sua volta. E começa a olhar para as coisas boas. Para de olhar, sabe, de prestar atenção em comportamentos errados. E olhe, foque. Quando Paulo dizia assim, sede meus imitadores, ele tinha certeza de quem ele era e do que ele fazia era de acordo com a vontade do Senhor. E ele não tinha medo nenhum, não tinha insegurança nenhuma de dizer, sede meus imitadores. O Senhor diz, sede imitadores de Cristo. O homem, ele ainda é falho, ele ainda tem suas falhas. Mas nós precisamos ser imitadores de Cristo. Cristo é a nossa maior referência. Só que existem pessoas que chegaram onde você quer chegar. Existem pessoas que conseguiram. E se essas pessoas conseguiram, você também pode. O que é que te impede? O que é que te impede de chegar? Se pessoa X chegou nesse estado, eu também posso. E o que é que essa pessoa fez? Qual foi o caminho? Quais foram os lugares? Com quem ela conversou? Tem alguém para se inspirar? Eu digo isso para vocês. Eu tenho várias pessoas em que eu me inspiro. E eu eliminei da minha vida várias pessoas que não agregavam valor. E quando eu digo isso, eu começo pelo simples fato do celular, as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu acompanho, as pessoas que eu vejo. Eu trago para perto de mim pessoas que para mim têm muitos aprendizados. E à minha volta, eu trago para perto de mim pessoas que acreditam em mim e que eu sei que estão dispostas a ser também ajudadas. E eu trago para perto de mim pessoas que para mim também são inspiração. Então, tenha pessoas em quem você olhe, você admire, você se espelhe e você tenha algo agradável. E você tenha algo de bom para extrair. E elimine pessoas que são aquela energia ruim, aquela energia pesada. Então, quando eu tenho esse conjunto de todas essas coisas, eu vou viver, de fato, essa inteligência, foco temporal. E eu vou, de fato, viver esse extraordinário. Então, eu não sei qual o seu estado hoje. Eu não sei se você está num quadro depressivo. Eu não sei se você está num quadro estressada. Eu não sei se você está num quadro ansiosa.
Mas eu quero te dizer uma coisa. É possível você sair daí. É possível você viver essa vida de sucesso, essa vida plena em Jesus. Quando você aprende com sua vida, com sua história, tem orgulho da sua história. Quando você tem uma visão linda, linda, linda do que o Senhor tem reservado para você. E quando você vive dia a dia nessa busca, com leveza, com clareza, com a convicção de que a sua trajetória, cada passo, vale a pena. Saiba que tudo que está aí dentro do seu coração, o Senhor vai realizar. O Senhor vai concretizar. Mas faça a sua parte. As suas atitudes, as suas ações precisam estar de acordo com a vida que você quer viver. Se é pra você ser transformada, se transforme. Se é pra você ser mudada, mude. Se é com alguém que você precisa se conectar, se conecte. Se é em algum lugar que você precisa ir, vá. Se é algum conhecimento novo que você precisa adquirir, vá. Se é um curso, se é um livro, se é uma pessoa, se é uma igreja, não sei. Mas trace todas as ações que vão te levar no estado desejado. Focando sempre no melhor. Olhando sempre pro melhor, que é isso que o Senhor tem reservado. Tenha o seu alvo. Tenha um alvo. Tendo um alvo, a gente coloca tudo isso em prática. Tá bom, meus amores? Então é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor esteja assim direcionando cada passo dado. E onde você colocar a planta dos seus pés, será próspero, será abençoado, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Beijos, fiquem com Deus.